Bem, gente, vamos para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN. Meu nome é o professor Elton Carvalho e essa aula é sobre matrizes de transformações lineares. Então, vamos relembrar alguns conceitos lá do começo do curso, principalmente o conceito de coordenadas de um vetor, dado uma base. Né? Então, eu tenho um espaço vetorial de dimensão n aqui, né, sobre um certo corpo K, a gente vai falar nesse caso dos reais, pode ser dos complexos. E eu tenho uma base aqui que tem n vetores, certo? A dimensão n, a base tem n vetores. E eu estou numerando esses caras de V1 até Vn. E essa base é ordenada, ou seja, o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, então eu sei a ordem, faz parte da minha definição da base. E aí, para cada vetor desse espaço vetorial, eu posso associar uma enupla de escalares, ou seja, um conjunto com n escalares ordenados, né? De forma que o vetor que eu quero construir, V, ele é uma combinação linear dos vetores da base com coeficientes iguais a esses alfas aqui. Né? E esses caras são chamados de coordenadas. Então, eu escrevo V como alfa1 vezes o primeiro vetor da base, mais alfa2 vezes o segundo vetor da base, assim por diante. Né? Esses alfas vão ser chamados de coordenadas desses vetores. E aí eu posso representar essa matriz esses vetores numa matriz de coordenadas, que é uma matriz coluna, assim. E aí, o sentido de ser uma matriz coluna vai aparecer agora nessa aula. É meio arbitrário, eu poderia ter escolhido linha. Se alguém tivesse escolhido matriz linha muitos anos atrás, a regra de a gente multiplicar matrizes ia ser diferente. Por quê? Porque a conta que tem que dar certo é essa que a gente vai ver na aula de hoje e na próxima, né, que define a multiplicação por matrizes. Então, pelo fato de se ter se habituado a escrever essas matrizes de coordenadas como colunas, né, a gente multiplica as matrizes do jeito que a gente está acostumado. Então, só um parênteses aqui sobre notação de somatória, né? Note que eu estou fazendo alfa1, V1 mais alfa2, V2 até alfa-n, Vn. Eu vou escrever isso como essa notação de somatória de alfa-j, Vj, né? Então, percebe que é o mesmo índice, ó, 1, 1, 2, 2, né? Então, JJ aqui. E eu faço Ji de 1 até n. E vou variando o J e somando os termos que aparecerem, tá? Praticar essa notação aí de somatória. Né? Então a ideia de coordenadas é isso. Eu vou olhar para as coordenadas como uma matriz coluna agora. Né? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece se eu aplicar a transformação. Né? Eu tenho esse cara aqui. O que acontece se eu aplicar a minha transformação linear, uma certa transformação linear, nesses vetores da base aqui? O que vai acontecer com o vetor que eu for construir desse jeito? Né? Então eu vou olhar para dois espaços vetoriais, V e W, né? O escalar é o mesmo nos dois, tá? Para poder trabalhar com transformação linear. E eu tenho uma base aqui. Os V's de V1 até Vn são base de V. Né? E aí a dimensão de V é N. E os W's são a base do W. Né? Então tem M vetores nessa base. Então a dimensão de W é M. Né? E eu vou olhar para uma transformação linear, que pega um vetor de V e transforma num vetor de W. Né? Ou seja, ela faz parte desse espaço vetorial aqui das transformações lineares de V a W. Né? Então, vou olhar para essa transformação linear nessas condições. Então, V é vetor da base, os VIs aqui, VJs, né? São vetores da base do domínio, e os Ws são vetores da base do contradomínio. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a transformação F em cada um dos vetores da base de V. Lembra que a gente fazia isso para encontrar um gerador da imagem da minha transformação. Né? E é isso que eu vou fazer aqui. Né? Eu vou procurar esse gerador dessa imagem. E aí, eu vou pensar o seguinte, na hora que eu fizer isso, eu vou aplicar f de V1, f de V2, então eu vou ter um monte de vetores do espaço W aqui. Né? F de V1 é um vetor de W, porque W é o contradomínio. Né? E como ele é um vetor de W, eu posso escrever cada um desses caras como combinação linear dos vetores da base de W. Então, esses caras vão ter as suas coordenadas na base de W. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, o f de V1 eu vou escrever como alfa11W1 mais alfa21W2, etc. Então, percebe que o segundo índice aqui, ó, alfa11, né? O segundo índice tem a ver com o vetor da base do domínio. E o primeiro índice tem a ver com o vetor da base do contradomínio. Tá? Então, o f de V2, quando eu aplico o f no V2, isso vai ter as coordenadas alfa12, alfa22 até alfa M2. Tá? Então, cada um desses caras eu posso escrever como combinação linear dos vetores da base do domínio, do contradomínio. Tá? Então, eu tenho
todos esses caras aqui, eu consigo escrever isso assim, ó. O f do VJ, se eu fixar um certo vetor J da minha base, né, um índice J, isso vai ser alfa 1J W1 mais alfa 2J W2, etc. E aí você percebe que eu tenho aqui, ó, um índice que está no alfa e no W, né, esse cara se repete, eu vou chamar esse índice de I. Então, eu posso escrever como uma somatória, né? F de VJ é a soma com I indo de 1 até M de alfa IJWI, tá? E aí o que acontece? Na hora que eu fixo a transformação linear, os vetores da base, né, que são esses VJs, e os vetores da base do contradomínio, que são os Ws, para cada transformação linear fixada dessas bases, esses coeficientes alfa e j, eles são únicos, né? Então, isso aí está determinado aqui, está fixo. Por quê? Porque, ó, vamos voltar. Por que eles são únicos, né? Porque quem determina os j's são vetores da base B. Quem determina quem é f de VJ é a própria transformação f. Né? Então está fixo aqui. F de VJ está fixo. Se VJ está fixo e f está fixo, f de VJ está fixo. Só que cada vetor f de VJ ele pode ser escrito como uma única combinação linear dos vetores w, né? Dos vetores da base C. Se essa combinação é única, então para cada vetor VJ, os alfa e j's eles vão ser únicos. Só que eles vão ser únicos para todos os vetores VJ de V1 até Vn da base B. Então você percebe que tudo isso aqui fixa quem são esses alfa e j. Então provavelmente esses alfa e j eles têm um significado especial associado ao f. Eu poderia combinar com você quem é B e C e só falar quem são esses alfa e j's e está determinada a minha transformação f. Né? É isso que a gente vai fazer essencialmente. Esses alfa e j's vão ser os elementos da minha matriz da transformação, né? Mas vamos ver como é que aparece isso explicitamente. O que acontece se eu tentar fazer aplicar f num vetor qualquer do domínio? Um vetor qualquer do domínio ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base do domínio, né? E aí eu vou escrever como beta essas coordenadas. Então, um vetor v qualquer é beta 1 v1 mais beta 2 v2 até beta n vn. Né? E eu vou escrever como somatória assim de j indo de 1 até n de beta j vj. Né? Que a gente viu lá no primeiro slide. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar f nesse vetor. Só que esse vetor é esse somatório. Então, eu estou aplicando f no somatório. E aqui, esse somatório, essa combinação linear, como f é uma transformação linear, isso aqui pode sair da transformação. Né? Porque, justamente, a transformação da soma é a soma das transformações e a multiplicação por escalar também pode sair. Então, essa combinação linear inteira sai. E aí, olha só, f aplicado em qualquer vetor do domínio pode ser escrito como uma combinação linear de f aplicado nos vetores da base. Né? E agora, quem que é esse f de VJ? Que eu tenho uma expressão para o f de VJ, não tenho? Olha, o f de VJ é esse outro somatório aqui, alfa i j wi. Né? Então, eu vou substituir, em vez desse f de VJ, eu vou escrever esse cara como combinação linear, porque f de VJ é um vetor do contradomínio, né, do conjunto W. Então, eu vou escrever esse cara como combinação linear dos vetores de W, que eu já fiz aqui antes na coluna da esquerda. Né? Então, no fim das contas, eu vou ter uma soma com j indo de 1 até n do beta j, que é da combinação linear do domínio, né, as coordenadas do domínio, vezes essa outra soma aqui. E aí, usando propriedade distributiva, associativa, tal, eu consigo rearranjar essa soma e vou colocar o wi em evidência. Então, quero, olha, uma soma com i indo de 1 até m, dos vetores wi, vezes um certo coeficiente aqui escalar, tá vendo? Esses caras, alfa e j, alfa e beta, são escalares, né? Então, isso aqui é uma soma com j indo de 1 até n, de alfa ij bj, né? Para cada i aqui. Então, nota só. O valor da transformação aplicada no vetor v é uma combinação linear dos vetores da base do contradomínio, né, da base C, e os coeficientes são dados por essa conta aqui, que tem só a ver com os alfas e com os betas, que são os coeficientes aqui da minha transformação que eu obtive antes, os alfas, e os betas são as coordenadas do vetor v. Né? E aí eu consigo fazer uma conta só de coordenada. Eu consigo transformar o meu problema em espaços vetoriais arbitrários, vira só continha com coordenada, que vão ser escalares, que vão ser números reais,
quando muito números complexos, né? E a gente sabe fazer conta com isso. Mais importante que isso, o computador sabe fazer conta com isso, né? Então, o que acontece é que desse jeito, quem já reconheceu, quem foi esperto aí, reconheceu isso como uma fórmula de multiplicação de matriz. Olha só, essa expressão que está entre parênteses aqui, né? Soma de j indo de 1 até n, de alfa e j, bj, é o valor da iésima linha da matriz, que é o produto dessas duas. Então, olha só, eu fixei aqui para i igual a 2, né? Olha, está destacado. Então, é alfa 2,1 vezes beta 1, mais alfa 2,2 vezes beta 2, mais alfa 2,3 vezes beta 3, até alfa 2n vezes beta n. Tá vendo? É esse produto aqui. Isso aqui não é justamente a segunda linha do resultado dessa multiplicação de matriz, né? Tem uma matriz aqui, vezes uma matriz coluna. Isso vai dar uma matriz coluna também, né? E aí eu tenho esse resultado. Eu vou obter tantas linhas aqui quanto linhas da primeira matriz. E cada linha vai ser essa conta, né? E essa matriz aqui, dos betas, né? É a matriz de coordenadas do vetor na base B. Ou seja, as coordenadas do vetor na base do vetor transformado na base C, olha só, isso aqui, f de v, está sendo escrito como uma combinação linear de vetores de C. Então, esse cara que está entre parênteses, esse cara é a iésima coordenada do vetor f de v na base C. Então, eu consigo fazer a conta só com as coordenadas. Então, a matriz de coordenadas de f de v é o resultado dessa matriz dos alfas vezes a matriz de coordenadas do vetor v, né? E aí a gente define desse jeito, né? Falar o seguinte, olha, essa matriz com esses alfas aqui, né, é a matriz da transformação f em relação às bases b e c. E aí a notação que eu uso é a mesma que a gente usava lá na matriz mudança de base, né? Que é, em cima aqui vem a notação da base do domínio, né, de origem, e embaixo vem a notação da base do contradomínio, ou seja, de destino, né? E qual que é a ideia? Olha só, aqui nesse quadro superior da esquerda, eu tenho f aplicado no primeiro vetor da base, alfa 1, 1, alfa 2, 1 até alfa m1. Você percebe que isso aqui é a primeira coluna da minha matriz? Então, essa decomposição em coordenadas aqui vira as colunas da minha matriz. Da mesma maneira que na matriz mudança de base a gente colocava na coluna, né, as coordenadas dos vetores da base original, aqui é a mesma coisa. Eu coloco nas colunas as coordenadas da transformação de cada um dos vetores da base do domínio, né? Então é só montando por coluna. Basta fazer essa decomposição aqui, né? E aí essa matriz a gente chama de matriz da transformação. É a matriz da transformação porque só tem uma. Esses alfas estão fixos, né, para cada B e C. Certo? Bom, vamos fazer um exemplo para a gente entender como é que se encaixam esses números aí. E depois a gente vai para a videoaula de exemplo mesmo. Tá? Então eu vou pegar um operador aqui que leva do R3 ao R3. Né? Lembra, operador é uma transformação que o domínio e o contradomínio são o mesmo espaço vetorial. Tá? Então é o operador f do R3 no R3 e ele é dado por essa expressão aqui, f de x, y, z é 2x mais y menos z, x menos y menos 3z. E eu quero a matriz f de f, né, dessa transformação, em relação à base canônica do R3. E aí é o seguinte, nota que eu não coloquei aqui, né, uma indicação de qual é a base. Se eu não coloco indicação qual é a base, ou é a base canônica, ou é muito óbvio, ou eu defini antes quais são as bases que eu estou trabalhando e eu falo que eu estou trabalhando nelas, né? Então, eu quero em relação à base canônica, para a gente não ficar fazendo muita contaiada de mudança de base. Isso aí a gente vai fazer no vídeo de exemplo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu pego todos os vetores da base do domínio e aplico a transformação neles. Então, f de v1, f de v2 e f de v3, né? Então, vou aplicar no f de 1, 0, 0, f de 0, 1, 0 e f de 0, 0, 1. Eu vou obter esses vetores aqui, né? Aí, a próxima coisa que eu faço é escrever esses vetores como combinação linear da base de destino, do contradomínio, né? Então, vai ser, nesse caso aqui, como é base canônica, fica fácil. Fica 2 vezes 1, 0, 0, mais 1 vez 0, 1, 0, mais 0 vezes 0, 0, 1, né? E assim por diante. Se quiser pausar, fazer a conta aí para você, fica à vontade, né? Mas na base canônica é relativamente fácil fazer isso. Bom, agora eu tenho esses caras, né? Eu tenho aqui os meus f de v1s escritos, f de v1, v2, v3,
escritos como combinação linear dos vetores da base. Aí eu escrevo as coordenadas, né? Para ficar orientado, organizado como coluna, para a gente não se perder. Então, olha só. 2, 1, 0 são as coordenadas 2, 1, 0 aqui do f de V1. Né? 1, menos 1, 1 são as coordenadas do f de V2. E menos 1, 0, 3 são as coordenadas do f de V3. Agora que eu tenho essas três coordenadas aqui, basta eu colocar esses caras nas colunas. Né? Então, f de V1 é a primeira coluna. 2, 1, 0, f de V1. 2, 1, 0. A segunda coluna é 1 menos 1, 1. Está aqui. E a terceira coluna são as coordenadas do terceiro vetor aqui. Menos 1, 0 e 3. E está pronta a matriz. Né? Aí essa matriz a gente pode usar como multiplicando pelas coordenadas de algum vetor em que a gente queira calcular essa transformação, ou na próxima aula a gente vai ver que a gente consegue fazer muito mais álgebra com isso. A gente pode fazer composição de transformações fazendo multiplicação de matriz, adição de transformações é adição de matriz, então a gente não precisa ficar trabalhando com um monte de x, y, z, um monte de componentezinha para cima e para baixo. É só somar as matrizes. E aí fica muito fácil de fazer. E mais importante do que ficar fácil para a gente fazer, fica fácil para o computador fazer. Fica fácil para a sua NVIDIA RTX 3700 lá, fazer essas contas, bilhões dessas por segundo. Sem se preocupar se você está no espaço dos polinômios, no espaço dos reais, se você está falando de matrizes simétricas, antissimétricas, não importa. O computador vai fazer um monte de conta de matriz. Está no seu talento transformar um problema de álgebra linear num problema de matrizes que o computador sabe resolver. Né? Isso aí vocês vão fazer lá com o professor Rex em computação numérica depois, certo? Então, vamos lá para a aula de exercícios. Vamos para o vídeo de exercícios e para os exercícios na trilha de aula aqui, que está na página, certo? Então, até a próxima, gente.